Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a palavra do vídeo da semana está imperdível porque eu estou falando sobre a questão do inferno. Será que o inferno existe? Ele é um lugar metafísico? É um lugar físico? É um lugar que Cristo usou para nos trazer medo? Ou este lugar verdadeiramente é o lugar onde as pessoas que estão perdidas sem Deus estão já em tormento? Segundo a palavra de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que o homem está determinado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Há um juízo no momento que se morre, e esse juízo é ou está salvo ou está condenado. Para nós entendermos a palavra inferno, essa palavra é uma palavra que vem de um outro nome, e quando isso chega até nós, lá pelo meado do século V, vai aparecer uma figura na história da igreja chamado São Jerônimo. Ele é celebrado como um presbítero, doutor da igreja. Ele foi um exegeta, ele estudava e interpretava os textos sagrados. São Jerônimo, ele nasceu no ano de 342, numa cidade chamada Dalmácia, e ele era muito conhecido pela sua filosofia como teólogo retórico, era um gramático, um dialético, era um historiador, era uma pessoa bastante conhecedora da igreja naquele período, onde essa palavra inferno que veio a ser traduzido para nós do latim. A Vulgata Latina é uma versão da Bíblia que foi uma das primeiras traduções do Novo Testamento onde existia essa palavra. E lá não era a palavra inferno, era a palavra Hades, Tártaro, Sheol e Gena. E o São Jerônimo foi lá como um dos responsáveis por esta versão e generalizou todo este vocábulo e traduziu como inferno todos esses nomes. Quando nós vamos estudar a profundidade disso, nós compreendemos que não é bem assim que funciona tudo isso. Até porque a palavra inferno, ela é um lugar de tradução que significa que foi destinado para as almas dos pecadores que são de oposição ao céu. Amém? Então muitas pessoas, quando olham o inferno, eles confundem com Lago de Fogo, com Sheol, com Gena, com Hades, com Tártaro. E eu quero trazer uma contribuição para você entender. O que significa o Gena na Bíblia? Ele vai se referir, no contexto original, era um vale, que se chamava Vale de Inom, que era fora das muralhas de Jerusalém. E nesse vale era depositado todos os lixos, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, e restos de animais e toda outra espécie de imundícia era jogada neste lugar. E geralmente era usado enxofre nesse lugar para que esse lixo ficasse queimando todo o tempo. Olha a diferença como já muda o significado de Gena para inferno. As traduções das escrituras inglesa que traduziram para o hebraico, eles traduziram isso de forma variada, né? Vem o termo Sheol, que significa pôr inferno ou pôr no túmulo. Na Bíblia, o Sheol, assim como Hades, exceto nas parábolas, tem um significado de morte temporária, ou morte na maioria dos humanos, que vai terminar com a ressurreição no dia do juízo. Quando nós fazemos uma outra comparação entre Sheol e Hades, Hades é uma palavra grega que significa o lugar que não se vê, ou seja, um lugar invisível, é considerado um mundo invisível. E apresenta um significado muito semelhante ao Sheol, que significa sepultura, terra das sombras, das trevas e morada dos mortos, mundo dos mortos, inferno, e pode ser considerado como lugar onde os mortos aguardam o juízo final. No contexto geral, o Tártaro é um lugar de confinamento para os anjos que pecaram lá naquela rebelião que houve no céu, onde o arcanjo Miguel venceu a batalha. E segundo a palavra de Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19, nós temos o próprio Jesus dizendo que viu quando Satanás caiu do céu e ele trouxe toda essa parte demoníaca de todos os demônios que estavam lá, como a gente vai encontrar no livro de Apocalipse, a batalha que houve no céu. Eu acredito que é Apocalipse capítulo 12. Então, de acordo com essas interpretações bíblicas, este lugar chamado Tártaro é onde foram lançados esses anjos
como forma de punição pelos seus pecados contra Deus. Se tratando de onde fica o inferno, né, aqui onde fica o Hades na Bíblia, é uma confusão muito grande sobre o significado de tudo isso. Como já falei, esse nome é traduzido como lugar dos mortos e está mais no entendimento daquele que se faleceu e está aguardando a ressurreição, ou seja, ele está lá na sepultura. O inferno, ele origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, que é um lugar baixo, ou infernos. É um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, apresentando a morada dos mortos indistintamente, segundo alguns, é um lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas, mas segundo esse entendimento. O mesmo São Jerônimo, quando ele traduziu essa palavra Gena, Sheol, Tártaro, Hades, como inferno, ele estava trazendo para mim e para você um entendimento que esse lugar é um lugar de sofrimento, é um lugar que a coisa não está muito legal, não. A gente sabe que o inferno está acontecendo coisas lá, neste momento, que é um castigo eterno, é um sofrimento eterno. O próprio Jesus vai nos abrir o entendimento quando ele começa a demonstrar alguns versículos. E um muito importante é Mateus 25:41, que diz que vai se apartar dele os malditos para o lago eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, o inferno. O que é o inferno? O que diferencia o inferno para o lago de fogo? O lago de fogo é um lugar tão tenebroso que o inferno vai ser lançado lá dentro, juntamente com a morte, o falso profeta, a besta, o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, segundo a palavra de Apocalipse, versículo 21, do 8 em diante. Então, para você ter inteligência, para compreender esse assunto, você tem que meditar e se livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscando ter uma vida coesa com Deus, justa, honesta. A Bíblia também fala em Mateus 10:28 que nós não devemos temer quem mata o corpo. E só podem matar ali a alma. Mas temer antes também aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. É muito importante entender tudo isso. Já em Apocalipse 21:13, a Bíblia diz que o mar deu os seus mortos, tudo que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles também haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, ou seja, há algo pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Agora a pergunta que não quer calar. O inferno existe de verdade? Ele é um lugar físico? Ele está aqui na Terra? Então, tem dois versículos que nos faz pensar muito sobre isso. O primeiro é Amós, capítulo 9, versículo 2, que diz: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Isso é literal o que Deus está mandando falar através do profeta Amós. Também quero lembrar que Provérbios 15:24 diz que para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Também em Isaías 66:24 diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Esses três versículos, eles nos fazem entender que o inferno é um local físico e ele está em algum momento aqui no nosso lugar de morada, que é a Terra. Até porque o texto, quando se lê o contexto dele, dá a entender que esse texto é literal. Mas seria o inferno um lugar que está debaixo da terra? Tem muitos teólogos e críticos que comentam isso e falam a respeito do assunto. A grande questão é que o inferno é um local espiritual que tem residência em algum lugar, e Deus sabe onde está isso. Também quero dizer que Satanás não é o dono do inferno. Quem é dono do inferno é o Senhor, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, o verso 17 e 18, diz que ele estava morto, mas ele vive para todo sempre, e ele tem todo o poder no céu e na terra, e na mão dele tem a chave da morte e do inferno, porque ele conquistou isso quando se cumpriu a palavra de
Efésios capítulo 4, versículo 9, que diz: ora, isto ele subiu. Quem? Senão também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir toda. Também nós compreendemos que no livro de Mateus capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz que Jesus desceria às regiões mais baixas da terra e ao terceiro dia iria ressuscitar. Então Cristo, ele foi até o inferno e tomou a chave da morte do inferno, e está declaradamente aqui comprovado que o inferno ele existe e ele está em algum lugar. A Bíblia dá a entender que é para baixo, na terra. É claro que a gente tem que entender qual linguagem se enquadra tudo isso, se é físico ou se é metafísico. O importante entender aqui é que este lugar existe. Fisicamente ou espiritualmente falando, não é bom ninguém aqui ir para lá para saber onde ele fica. Aceite a Jesus para morar no céu. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre o assunto. Ainda terá a segunda parte, onde eu vou estar explicando como nós devemos analisar todos esses textos e contextos na luz da Bíblia. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te ama e aceite Ele para morar no céu. Amém? Shalom, shalom.